Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Yuri Valens e no vídeo de hoje vamos analisar se vale a pena ou não investir em um fundo imobiliário. Ficou curioso? Venha saber comigo. Então pessoal, como vocês já devem ter lido no nome desse vídeo, hoje vamos analisar o SDI Logística Rio, ou mais conhecido como SDIL 11. Esse fundo imobiliário é do segmento de galpões logísticos. Será que vale a pena investir nesse fundo? Eu vou compartilhar minha tela com vocês para nós analisarmos todas as informações desse fundo para descobrir a resposta. Aqui, pessoal, está a minha tela compartilhada com vocês e nesse primeiro ponto já temos algumas informações sobre esse fundo. Como eu mencionei, ele é do segmento de galpões logísticos, um segmento que eu particularmente gosto bastante, pois eu vejo um franco crescimento e expansão para essa área de atuação. Temos que a sua gestão é uma gestão ativa e possui sua data de registro de 2012, então é um fundo que já possui um histórico já de operações. Aqui ele possui atualmente 4,7 milhões de cotas emitidas que estão concentradas na mão de mais ou menos 35 mil pessoas. Lembrando que são pessoas físicas e pessoas jurídicas. Agora vamos analisar os seus indicadores. O primeiro ponto é que na data de gravação desse vídeo, o seu valor de fechamento de mercado ficou em R$ 109,03, sendo que a sua mínima foi de R$ 71 e a máxima de R$ 154. Essa mínima foi daquela data histórica em que o IFIX caiu mais de 16% lá em março de 2020. E essa máxima foi do final de 2019, mais precisamente nas duas últimas semanas de dezembro. Aqui nós temos que seu valor patrimonial está em R$ 95,54 e com isso já possuímos o nosso primeiro indicador, que é o P sobre VP, que está em 1,14. O que isso quer dizer? Quer dizer que hoje o valor desse fundo no mercado está sendo negociado a 14% a mais do que o seu valor patrimonial. Para vocês descobrirem o P sobre VP, basta pegar o valor de mercado e dividir pelo valor patrimonial do fundo. Agora nós temos o nosso próximo indicador, que é a participação no IFIX. Então o SDIL possui um peso de 0,63% no IFIX, que é uma participação razoável. Ele possui como liquidez média diária em torno de 2,3 milhões de reais, apesar que com base no último relatório gerencial divulgado, essa liquidez foi bem menor do que a que está mostrando aqui no site. Os seus rendimentos ficou na casa de 44 centavos para cada cota emitida, sendo como data base o mês de maio de 2020 e já foi divulgado os rendimentos do mês de junho de 2020, sendo que a data base é sempre o último dia útil do mês e a data de pagamento é sempre o dia 15 do mês subsequente. E quando esse dia 15 não cai em dias úteis, o fundo imobiliário costuma pagar no dia útil anterior a essa data do dia 15. Esse valor ficou em 44 centavos. Então aqui nós já temos um outro indicador, que seria a rentabilidade desse fundo, ou o dividendo yield. Para isso é só vocês pegarem o valor da distribuição, vamos colocar esses 44 centavos, e dividir pelo preço atual de mercado. Se fizermos essa conta, temos que a sua rentabilidade ficou em 0,4% ao mês. E fazendo uma projeção para os próximos 12 meses, ficou em 4,8%, uma rentabilidade baixa. Então isso não é um bom indicador para esse fundo, apesar que atualmente a Selic está em 2,25% e que os investimentos de renda fixa que são atrelados à Selic, geralmente há a incidência do imposto de renda. E o imposto de renda ele começa em 22,5% e termina em 15%, que é o imposto regressivo. Se aplicarmos o imposto de renda de 15%, temos que a rentabilidade real é de 1,91%. Então, nesse ponto, o fundo tem essa vantagem de estar rendendo mais do que a nossa Selic e até mesmo mais também do que a nossa poupança, visto que a poupança representa 70% da Selic. Atualmente, a poupança ela está em 1,57% ao ano. Então, o fundo está rendendo mais do que 3 vezes a nossa poupança. Mas, mesmo assim, 4,8% ao ano, uma rentabilidade
baixa, sendo que existem outros fundos imobiliários que possuem uma rentabilidade maior, igual os fundos que já gravamos e temos vídeos aqui no canal. Mas nós vamos descobrir por que essa rentabilidade está baixa quando acessarmos o relatório gerencial. Agora, outro ponto que eu gosto de analisar é o portfólio do fundo para saber se ele possui um portfólio diversificado ou se é um fundo monativo. Aqui, o SDIL 11 ele possui atualmente 3 galpões logísticos que estão locados, com ressalva para o multimodal Duque de Caxias, que possui uma taxa de vacância de 18,8%, uma vacância até elevada, mas se for comparado com a região, a vacância está abaixo do que eles apresentaram no seu relatório. Agora, esses ativos eles estão concentrados no estado de São Paulo e também no Rio de Janeiro. Um dado importante é que esse fundo possui atualmente quase 140 milhões de reais em caixa, então ele não fez a alocação ainda total dos recursos que ele captou na última emissão, que foi há mais ou menos um ano atrás, lá no ano de 2019. Outro indicador que, para quem segue o canal, sabe que gostamos de analisar, é a quantidade de fundos imobiliários que possui SDI L11 na sua carteira. E aqui, pessoal, já fica o meu convite para vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos, e compartilhar o vídeo. Atualmente, tem mais de 13 fundos imobiliários que investem no SDI L11. Então, isso é um bom indicador para nós que estamos querendo investir nesse fundo. Pois, como esses outros fundos já investem nele, quer dizer que ele pode ser uma boa oportunidade de investimento, pois esses fundos acreditam nesse tipo de investimento. Por fim, vamos analisar agora o seu relatório gerencial para descobrir o motivo da sua rentabilidade estar baixa e obter as principais informações desse fundo do seu último mês de negociação. Na data de gravação desse vídeo, ainda não foi divulgado o relatório gerencial do mês de junho de 2020, mas temos aqui o relatório gerencial do mês de maio. E cabe já frisar que a taxa de vacância total do fundo está em 4,7%, seu patrimônio líquido ficou na casa de R$ 95,54 e que o volume médio diário negociado no mês de abril foi de 1,2 milhões de reais, ou seja, uma liquidez baixa. Então tem que tomar cuidado quando for adquirir ou desfazer as posições desse fundo imobiliário para não sofrer tanta oscilação com o preço de mercado, já que não possui uma boa liquidez. Cabe frisar alguns comentários do gestor, comentários de extrema importância para quem quer investir nesse fundo, que o resultado do mês de abril foi de 46 centavos por cota, mas que os rendimentos distribuídos ficaram em 44 centavos por cota. Ou seja, ele acabou fazendo uma reserva de 2 centavos. E a redução dos rendimentos, eles colocaram como os principais fatores o capital que está em caixa, ou seja, aquele capital que ainda não foi alocado em nenhum ativo imobiliário, e também a taxa atual de vacância do fundo. E que no curto prazo há uma baixa previsibilidade no aumento das distribuições dos rendimentos, mas que no longo prazo os rendimentos futuros poderão aumentar conforme for alocado esse dinheiro em caixa e conforme for locado aqueles imóveis que estão vagos. Atualmente, o imóvel Duque de Caxias apresenta uma vacância de 18,8% e que essa vacância representa um montante total de 4,7% do fundo. Sobre o resultado do mês de abril, cabe frisar que o fundo não recebeu os aluguéis da competência de abril e com vencimento em maio dos inquilinos Sherwin-Williams e também da Metalurgia Andrômeda, sendo que o Sherwin-Williams representa 5,45% da receita e a Metalurgia Andrômeda representa 1,58%. Então aqui temos um dos motivos do rendimento baixo em abril foi que 7% das suas receitas não foram adimplidas. Então esses inquilinos eles ficaram em atraso, ficaram inadimplentes com o pagamento dos aluguéis. Outras informações relevantes é que o fundo conseguiu renovar o seu contrato de locação com a Cromos Embalagem. Isso é um ponto positivo para isso. E que esse contrato vai até 2025 e que eles conseguiram reajustá-lo em 10% acima do atualmente praticado. Agora, o outro ponto negativo é que o fundo recebeu a notificação por parte de 2 inquilinos que querem rescindir o seu contrato de aluguel, sendo o Royal Canin e também a CIMED,
sendo que o Royal Canin ele vai encerrar o contrato no dia 31 de 8 de 2020 e a CIMED no dia 18 de 8 de 2020. Ou seja, os rendimentos desse fundo a partir do mês de setembro podem sofrer uma nova queda devido à saída desses dois inquilinos. Mas essa queda não vai ser tão expressiva, pois o fundo falou que eles representam em conjunto menos de 3% do total de receitas do fundo. Mas mesmo assim é uma queda nas suas receitas e que, consequentemente, pode impactar nos rendimentos distribuídos aos cotistas. No fechamento do mês de maio, eles possuíam 146,5 milhões de reais em caixa e que eles fizeram um cronograma de como que eles irão utilizar parte desse dinheiro, sendo que 51 milhões vão ser destinados para o galpão de Guarulhos, com base nesse cronograma aqui de pagamento, e 36,5 milhões será destinado para o Unipark galpão Adex. O investimento de 23 milhões nesse galpão será remunerado pela Braskem em 3,5% ao ano. É uma taxa baixa, mas se formos comparar com o valor atual da Selic, dos juros no Brasil de renda fixa, está acima desses valores, o que já vai render mais do que se o fundo deixar esse dinheiro em caixa. E outro ponto é que também eles conseguiram prorrogar o contrato com a Braskem até dezembro de 2023. Aqui temos algumas fotos desses retrofit e dessas reformas que o fundo está fazendo. Um ponto aqui importante é que o resultado do fundo, como eu mencionei, no mês de maio de 2020, foi de 46 centavos por cota, que eles distribuíram 44 centavos, o que deu um rendimento acumulado de 2 centavos. Mas se formos analisar o acumulado do primeiro semestre de 2020, o que corresponde também ao acumulado do ano corrente, o fundo está com menos 8 centavos no resultado acumulado. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele distribuiu para os seus cotistas mais do que ele teve efetivamente de resultado, ou seja, de resultado positivo. Nesse caso, quer dizer que o fundo acabou distribuindo uma parcela do seu caixa para os cotistas. Por isso que esse resultado acumulado está em menos 0,8 centavos por cota emitida. Então, cabe frisar esse ponto aqui, que nos próximos meses, apesar do fundo obter um rendimento superior, igual foi no caso aqui de maio, pode ser que ele reserve uma parcela desse rendimento para recompor esse resultado distribuído a mais, para recompor o seu caixa. Aqui temos também o número de cotistas, que o número de cotistas nesse período de 12 meses, ele cresceu em 239%, que é um bom indicador, porque mostra então que a liquidez desse fundo cresceu, tende a crescer mais ainda, pois quanto mais cotistas, mais operações podem ter envolvendo as cotas desse fundo. Então, isso apresenta um bom indicador esse crescimento. A distribuição de rendimentos, nós temos aqui uma linha com todos os rendimentos dos últimos 12 meses. Vocês podem observar que no ano de 2020, esse fundo tem sofrido bastante com a queda dos seus resultados, especificamente a partir de março, quando houve essa crise econômica e essa crise da saúde pública, que caiu mais de 28% do seu rendimento se comparado com o ano de 2019. Então, esse ano de 2020 pode ser um ano de bastante desafios que o fundo vai ter que enfrentar frente a essa taxa de vacância, essas quedas nos seus rendimentos e a rescisão de alguns contratos com seus inquilinos. Cabe frisar que naquela distribuição que eu mencionei, o resultado de janeiro, março e abril, o fundo distribuiu mais do que ele teve de resultado efetivamente. Por isso que ele está com aquele valor acumulado de menos 8 centavos por cota emitida. Aqui temos o seu histórico de liquidez e que a liquidez do fundo no mês de maio caiu 39% se for comparado com o ano de 2019, sendo que temos uma queda constante a partir de janeiro na liquidez desse fundo. Então, fica essa ressalva do cuidado quando for negociar, seja para aportar nesse fundo ou seja para encerrar sua posição nesse fundo. Tem que tomar cuidado com essa liquidez que está bastante baixa atualmente. Outro ponto importante a verificar é a quantidade de ativos. Como eu mencionei, ele possui 3 ativos que estão alocados em Rio de Janeiro e São Paulo. Esses ativos temos o Duque de Caxias, que está com sua taxa de vacante de 18,8%, e que os inquilinos CIMED e Royal Canin já concederam o aviso prévio de que eles vão rescindir o contrato de aluguel com o fundo e que todos esses contratos desses inquilinos são do tipo típico de contrato, ou seja, é aquele que eles podem sair a qualquer momento e que eles vão indenizar pequenos valores
para título de rescisão. Temos aqui também o ativo Duque de Caxias, o International Business Park, que ele é como se fosse um grande estacionamento lá e que é totalmente locado para a BRF e que é um contrato atípico, então tem um ponto positivo. E aqui atualmente ele está 100% locado, só que uma ressalva é que ele está alocado inteiramente para a BRF, então tem que acompanhar as notícias envolvendo esse inquilino, pois se o inquilino resolver sair, pode sofrer um grande impacto na distribuição de rendimentos desse fundo, já que esse ativo inteiro está alocado para um único inquilino, seja então monoinquilino. E temos aqui por fim o Unipark, que é um outro ativo desse fundo, que ele possui também contratos típicos e tem vários inquilinos. E o ponto positivo é que desses inquilinos, só a Sherwin-Williams e a Andrômeda, que estão com seus contratos atrasados, sendo que a Braskem renovou e estendeu o contrato de aluguel para dezembro de 2023. Um outro ponto é que a gestão ela abriu mão, ou seja, ela concedeu um desconto sobre a taxa de gestão da quarta emissão de cotas para aqueles valores que estão alocados em caixa. Então, enquanto eles não alocarem ativos imobiliários efetivamente, a gestão não vai receber essa parcela da taxa de remuneração do seu trabalho. Os ativos do fundo hoje estão em 31% concentrados no caixa, como vimos, mais de 146 milhões, e tem aqui informações do seu portfólio, sendo que 89% estão no contrato típico, eles são indexados para IGPM, e que o setor de atuação dos seus inquilinos, 47% está alocado para o setor de alimentação e 28% para o petroquímico. Temos aqui a taxa de vacância desse fundo, sendo que lá no Duque de Caxias, o fundo colocou que a sua vacância total está em 4,7%, se comparado ao próprio região de Duque de Caxias e Anchieta em São Paulo. Então que a sua taxa de vacância está inferior à taxa de vacância do mercado, principalmente referente lá do Duque de Caxias. Mas aqui eu vejo com um ponto crítico, pois se a vacância em Duque de Caxias está tão elevada como apresenta esses estudos aqui no relatório gerencial desse fundo, quer dizer que o próprio fundo pode ter dificuldade para alocar aqueles ativos que já estão vagos e também para depois repor os inquilinos que vão encerrar seu contrato em agosto. Então fica essa observação, pois lá naquela região existem vários galpões que estão vagos, então o fundo a gestão tem um desafio muito grande pela frente para poder conseguir novos inquilinos frente à quantidade de ofertas de galpões que existe naquela região, e que isso pode impactar de forma positiva para o inquilino que vai conseguir às vezes um ótimo galpão com preço descontado, e impactar de forma negativa para o fundo que às vezes vai ter que locar os seus galpões com preço inferior ao que estava sendo locado, visto que a competitividade está bastante alta naquela região. Temos aqui a composição dos locatários pelos galpões e também pelos ativos imobiliários, que eu já faço a recomendação que vocês acessem o relatório gerencial para olhar com calma quais são os modos de quais galpões que estão locados para quais inquilinos. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo hoje sobre o SDI-L11. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, façam seus comentários se vocês já investem nesse fundo, se vocês pretendem investir nesse fundo. Se vocês não forem inscritos, se inscrevam no canal e compartilhem o nosso vídeo, e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!